De um lado, a gente tem fósseis de dinossauros. Do outro, a história da criação lá no Gênesis. Para muita gente, isso parece uma contradição daquelas, impossível de resolver. Como é que um mundo com milhões, bilhões de anos de história, como ele se encaixa numa narrativa que começa com Adão e Eva? É uma pergunta que, olha, intriga muita gente, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. E aqui está o ponto central da coisa. Se a Bíblia é a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, os fósseis são uma evidência científica real, como é que a gente concilia os dois? A dúvida é super legítima, né? Será que a fé e a ciência estão num beco sem saída, num conflito que não tem solução? Vamos dar uma olhada em como uma das tradições mais antigas do cristianismo lida com essa questão. Então vamos lá. A ideia aqui não é tratar essa questão como um problema, mas sim como uma oportunidade. É um ponto de partida para a gente entender como a fé e a ciência podem ser vistas como duas formas diferentes, mas não opostas, de entender a verdade sobre o mundo que nos cerca. O nosso objetivo aqui é bem claro. A gente vai explorar a perspectiva católica sobre o assunto, que argumenta que não só não existe contradição nenhuma, como na verdade existe uma harmonia bem profunda entre o que Deus revela na criação e o que ele revela na Escritura. A chave para isso tudo, como a gente vai ver, está em entender qual é o propósito de cada uma. Bom, e o primeiro passo para a gente encontrar essa harmonia é fazer a pergunta certa sobre a Bíblia. O que ela é, exatamente. E talvez até mais importante, o que ela não é. A resposta para isso, olha, muda tudo. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa bem, ninguém procura uma receita de bolo num livro de poemas, certo? Da mesma forma, a Igreja ensina que não se deve ler o Gênesis como se fosse um manual de paleontologia. O propósito da Bíblia, como o Catecismo afirma, é guardar aquilo que é essencial para a nossa salvação, e não ser um registro zoológico completo do planeta. Para os católicos, a Bíblia não é interpretada no vácuo, de qualquer jeito. Ela se apoia no que é chamado de tripé. A Escritura é a base, claro, mas ela é lida através das lentes da tradição. Ou seja, a forma como a fé foi vivida e entendida ao longo dos séculos. E tudo isso guiado pelo magistério, que é a autoridade de ensino da Igreja. Isso ajuda a evitar interpretações puramente pessoais que acabam levando a divisões. Essa citação do G.K. Chesterton ilustra perfeitamente por que esse tripé é tão necessário. Ele diz basicamente que a Bíblia sozinha não pode gerar um acordo se ela mesma é a causa do desacordo. Para evitar isso, a tradição e o magistério servem como um ponto de referência, um guia para manter a unidade na interpretação. Faz sentido, né? Então o ponto crucial é este. O cristianismo não é a religião de um livro, mas sim de uma pessoa, que é Jesus Cristo. A fé é um relacionamento com Ele e com o seu corpo, a Igreja, que produziu, canonizou e preservou a Bíblia ao longo do tempo. A Bíblia aponta para Cristo. Ela não é o fim em si mesma. Ok, agora vamos direto ao ponto que conecta os fósseis com Gênesis. Como é que a linguagem da criação é entendida de uma forma que permite a história de milhões de anos da Terra? E aqui está o momento ahá, a virada de chave. A interpretação de que os dias da criação são períodos literais de 24 horas cada não é a única que existe. Na verdade, ela nem é defendida pela tradição católica. Entender isso é o que destrava todo esse aparente conflito. O texto sagrado usa uma linguagem simbólica, poética. A estrutura de 6 dias de trabalho e 1 de descanso é uma ferramenta literária, sabe? Um jeito de ensinar verdades teológicas muito profundas sobre Deus e a criação. O foco do Gênesis está no porquê da criação, e não exatamente no como científico ou cronológico. Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar isso muito bem. Cada dia pode ser visto como uma era gigantesca, uma era geológica ou cósmica. Dentro dessa estrutura há tempo de sobra para a formação do universo, para a evolução da vida e sim para a era dos dinossauros. Eles se encaixam perfeitamente ali no 5º e 6º dia, entendidos como eras de criação. Com essa linha do tempo mais ampla em mente, a gente consegue agora localizar exatamente onde os dinossauros entram na história da criação e o melhor, sem contradição nenhuma. A resposta então é bem simples. Os dinossauros, assim como todas as outras formas de vida que existiram ao longo de milhões de anos, faziam parte do plano criador de Deus. Eles não são uma anomalia, um acidente que a gente precisa explicar. Não, eles são parte da grandiosidade da criação. O catecismo ensina que Deus criou um mundo com riqueza, diversidade e ordem. E os dinossauros são uma expressão magnífica dessa diversidade.
Eles viveram, morreram, durante eras imensas de tempo, muito antes da narrativa divina focar especificamente na humanidade e na sua história de salvação. Isso tudo nos leva a uma conclusão bem lógica. Se os dinossauros existiram e foram criaturas de Deus, por que a Bíblia não fala deles? A resposta, mais uma vez, está no propósito do texto. A Bíblia não é um catálogo de todas as criaturas que Deus já fez. O foco dela é muito específico. É a relação entre Deus e a humanidade. É o drama do pecado e a promessa da salvação. Os dinossauros, como se extinguiram milhões de anos antes do surgimento do homem, simplesmente não fazem parte dessa narrativa específica. No fim das contas, a Igreja nos lembra que o objetivo de ler a Bíblia é encontrar uma pessoa. Como diz São Jerônimo, tudo nas Escrituras, do Gênesis até o Apocalipse, aponta para Cristo. Esse é o propósito final dela, a sua maior verdade. E isso nos deixa com uma última reflexão. Depois que a gente supera esse aparente conflito com os fósseis, podemos nos fazer a pergunta mais importante: qual é a mensagem atemporal que a história da criação carrega sobre o nosso propósito, o nosso valor e a nossa esperança aqui e agora?